Olá a todos, iniciando aqui mais um Trod Talk. Esse aqui na verdade não é um Trod Talk, né? Esse aqui na verdade é um vídeo extra, né? Na verdade, o que acontece? Inicialmente, vocês mandavam muitas perguntas pelos comentários, mas às vezes queriam mandar uma pergunta mais complexa. E aí o que acontecia? Mandavam para a conta do Trod Talk e eles me repassavam. Quando era geralmente com os meus vídeos. O problema é que muitas vezes eram contas pessoais minhas para que mandava as perguntas. E não é lugar apropriado para esse tipo de coisa, né? Fora que às vezes eu não respondia, não tinha tempo, e aí eu acabava esquecendo. E aí a gente criou um e-mail para vocês mandarem as suas dúvidas. Nisso que vocês mandam as suas dúvidas, eu faço um vídeo respondendo a elas, né? O e-mail é dedemiguel333@gmail.com. Então, dedemiguel, sem acento, tudo minúsculo, né? 3 vezes o 3, @gmail.com. E a gente anunciou no Telegram do Trud Talk. E aí decidimos gravar esse vídeo. Esse vídeo já era pra ter saído antes, porque isso já faz um tempo que a gente divulgou. Foi em setembro, meados de setembro que a gente divulgou isso. Mas infelizmente eu tive uns problemas pessoais, membros da minha família acabaram morrendo, e enfim, não consegui ter cabeça pra gravar. Mas agora vamos gravar, né, esse vídeo, respondendo as dúvidas. Então vamos nessa. Vamos começar, vamos começar por essa aqui. Vitor Marcelino. Salve Maria, caríssimo. Gostaria de saber o que aconteceu com o blog Salve Roma e se existe a possibilidade de seu retorno por lá. Aprendi muito com os textos publicados. Muito obrigado, Vitor. Participar do Salve Roma foi uma experiência muito gratificante para mim, porque eu tive que estudar muito para fazer aqueles textos e acabei aprendendo muito por causa disso. Então, que uma pessoa gostou dos textos, sentiu que aprendeu mais assim ao ler os textos, me dá um certo sentimento de gratificação, né? Sentimento de que eu fiz o meu trabalho. Então, eu gostei bastante. Mas enfim, respondendo a sua dúvida, vamos lá. Gostaria de saber o que aconteceu com o Salve Roma e se existe a possibilidade de seu retorno. Bom, o que aconteceu com o Salve Roma, né? O Salve Roma não era o meu blog, tá bom? Eu era um dos escritores do Salve Roma, mas os donos eram os dois amigos meus, certo? Amigos meus de confiança e tal, me convidaram para participar, eu aceitei participar. Esses dois amigos faziam um curso na faculdade e escreveram um artigo mostrando a posição, segundo a lei natural e segundo a Igreja Católica, sobre o casamento gay. Enfim, deu uma repercussão gigantesca. Eles foram totalmente cancelados nas redes sociais, especialmente no Twitter. Começaram a divulgar coisas da vida pessoal deles, da família deles, etc. E aí o que aconteceu? Eles, temendo uma represária legal, né, até temendo por suas famílias, diga-se de passagem, optaram por excluir as suas redes sociais e o blog. Então eles excluíram o Salve Roma e acabou indo junto os meus textos, mas eles me deram acesso aos textos, né? Eles concederam acesso aos meus textos, então eu tenho os textos à disposição. Tanto que eu pretendo repostá-los. Eu já criei um Medium e já repostei 2 textos lá. É, vou até colocar o link aqui na descrição. O primeiro texto foi o Anticristo Protestante de Cris Macabeus, né? Esse foi o primeiro texto. O segundo texto foi Resposta às Objeções Orientais, uma emenda pior que o soneto. Que, aliás, o oriental, para quem eu fiz essa resposta, né? Diga-se de passagem, o oriental que eu fiz essa resposta, ele virou ortodoxo agora, olha que legal. Exatamente como eu previ que iria acontecer, né? A gente previu que ia acontecer isso, com os argumentos que ele estava dando, mesmo assim, alguns não conservadores ainda quiseram defender esse cara. Mas enfim. Então eu estou repostando os textos no Medium, né? E pretendo tentar repostar tudo, mas no Salve Roma eu não sou mais membro. Eu vi agora que parece que voltou a página no Instagram. Não faço mais parte. Não sei se os donos vão querer me chamar de novo para integrar. Se eles quiserem me chamar, a princípio eu aceitaria o convite, né? E é isso, sabe? Eu não faço mais parte porque realmente o blog teve que ser apagado devido a essas questões. Tá? Então essa foi a primeira dúvida. Vamos para a próxima dúvida. Gustavo diz: Salve Maria. Primeiramente, vou ter que especificar o nome do indivíduo em questão aqui, mas podem ocultar o nome do mesmo na resposta caso necessário. Minha dúvida é sobre o psicólogo. Ele cita aqui o nome do psicólogo. O mesmo se diz um terapeuta puramente tomista e relata que teve grande influência intelectual do professor Sidney Silveira e do Dr. Echevarria. Mas basta abrir o perfil dele de Instagram para ver que ele se vendeu para novos dogmas olavetes dentro do meio católico continuista,
respondendo questões sobre camadas de personalidade, fazendo cursos com o Ítalo Marcilli, etc. Vale o mesmo para um outro doutor que ele citou aqui, eu opto por não citar o nome, que se diz um psicólogo católico, mas seu curso é uma mistura de coisas boas como Santo Agostinho, Tomismo e os Padres do Deserto, com o que há de pior de Freud e Jung, além do conhecido marcilismo das camadas da personalidade. Visto que o André está indo para os rumos da psiquiatria, a dúvida é a seguinte: esses ditos psicólogos tomistas do Instagram estão se perdendo nas teorias do Ítalo? Qual seria o verdadeiro espaço da psicologia com auxílio da psiquiatria? Algo puramente tomista? O uso auxiliar de técnicas cognitivos comportamentais? Bom, Gustavo, a sua pergunta foi bem ampla, então a gente vai responder. Sobre esses dois que você citou aqui, um deles eu conheço, mas nunca vi o trabalho dele. Eu nunca vi o trabalho dele. Eu já ouvi na internet. Eu já ouvi na internet, via certas divulgações sobre ele, mas eu não o conheço, então eu pessoalmente não me sinto muito à vontade para tratar sobre ele em si, né? Mas, falando do que você tratou aqui, pelo que você falou, que é um psicólogo que entrou em contato com essas coisas da direita, do continuismo, das camadas da personalidade. Nós fizemos um curso aqui, Temperamentos, Gnose e Imaginário, que a gente tratou sobre esse assunto, né? Que nesse curso a gente tratou sobre as camadas da personalidade. A gente tratou, na época, sobre o assunto. Claro que não foi um vídeo mais amplo, mas foi uma refutação à teoria, né? Um- uma abordagem, e também uma abordagem geral sobre o tema da educação do imaginário que o Olavo propagado. Mas respondendo sobre essa questão, todas as áreas do conhecimento, hoje em dia, inclusive até as exatas, estão começando a aderir a agendas ideológicas. Então, você pega, por exemplo, a questão da ciência moderna. A ciência moderna atualmente é extremamente ideológica. Existe uma ideologia forte por trás dela. Na psicologia, não deixa de ser. Então a gente vê, por exemplo, que alguns psicólogos vão para o caminho, certo? Os psicólogos vão para o caminho da esquerda. E aí eu cito Freud, que Freud, esses esquerdistas usam bastante a questão dos impulsos sexuais, a questão a questão das histerias e tal. A forma como os esquerdistas tratam, até o termo fascista que eles usam, muitos atribuem esse termo fascista a uma noção freudiana, ou seja, é alguém que reprime as suas pulsões sexuais e por causa disso torna uma pessoa autoritária, firme, grosseira. E aí que surge o fascista, né? Então muitos dos esquerdistas reverberam esse termo fascista porque são ensinados por isso, mas na verdade esse termo tem essa produção nesses intelectuais. Claro que não é só aí, tem uma origem também em outros lugares, a escola de Frankfurt já, se não me engano, foi a primeira que começou a chamar de fascista os seus opositores e tal. Mas enfim, isso não é o ponto que eu quero chegar. A questão é que todas as áreas de conhecimento estão com um domínio ideológico. Então é muito difícil a gente conseguir ter acesso a alguma coisa, algum material hoje em dia de alguém não católico tradicional, de verdade, e eu digo católico tradicional de verdade, sem estar embebido de alguma ideologia. Então, ao que você fala aí, parece ser o caso desse psicólogo, porque propagar Ítalo Marcilli é uma coisa totalmente surreal. O Ítalo Marcilli uma pessoa totalmente complicada, uma pessoa que propaga ideias erradas, ideias inclusive heréticas, né, que ele pegou do seu mestre, do Olavo de Carvalho, e a pessoa querer se ancorar nele para conseguir audiência, ou porque tem um certo respeito nele, mostra que a pessoa tem algum déficit, tem algum erro, né? Então a pessoa teria sim algum erro ao se apoiar nisso. Mas é mais uma vítima dessas ideologias. Então o que eu percebo? Muitas vezes a pessoa quer fugir do freudismo, fugir até do Jung, sendo que o Jung ele é usado até por pessoas de direita. Principalmente a galera mais espírita e tal usa ele. Então, mas a pessoa quer fugir disso, aí quer encontrar intelectuais. No meio tradicional, não tem tantos assim. Então, você citou o Echevarria, mas não tem tantos assim. Então, o que a pessoa se ancora? A pessoa quer se ancorar em algo que ela pode propagar na academia. Aí vai atrás de quê? Victor Franklin, por exemplo, né? Logoterapia, etc. Começa a estudar sobre esses assuntos. Sendo que o Victor Frankl, por exemplo, era um cara que não era católico. Ele tinha coisas complicadas na sua própria vida, certo? E a psicologia dele, a psicologia dele, por si só, pode ser usada para agnósticos, espíritas, etc. Então a pessoa encontra isso para tentar crescer na academia, escrever sobre esses textos, acaba absorvendo alguns pontos complicados disso
E aí, por causa disso, uma hora ou outra acaba aderindo às pautas. É isso que eu tô querendo dizer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: todas as áreas do conhecimento estão dominadas por essa questão ideológica. Então, o que eu percebo é que cabe aos católicos tradicionais, de verdade, peneirarem isso, tentarem sair dessas áreas, desse domínio ideológico, certo? Hoje em dia, tu pega, por exemplo, sei lá, a pessoa vai fazer direito, né? Direito, os autores que nós temos sobre lei natural são conservadores, neoconservadores, que defendem teses extremamente complicadas, muitos deles ligados ao Opus Dei. Então tu percebes que é difícil, porque a pessoa, para querer crescer na academia, tem que se unir a essas pautas e tem que se unir a essas pessoas. E nisso acaba absorvendo uma coisa aqui, acolá, uma pessoa que não tem uma personalidade firme, forte, uma boa orientação, acaba aderindo a essas pautas. Por isso que eu acho que é necessário os católicos começarem a crescer dentro do católico de verdade, assim, tem que começar a crescer dentro do meio acadêmico. Eu acho que é importante os católicos começarem a crescer dentro do meio acadêmico, se tornarem doutores, se tornarem intelectuais de fato. Crescer dentro do meio acadêmico. Eu acho que é muito importante isso. Porque nós nunca vamos conseguir fugir dessas ideologias se nós não criarmos não propagarmos o que é certo. Então, parece que é o caso desse psicólogo que você relata aqui. Mas vamos para a próxima dúvida aqui. Primeiro a primeira. Esses ditos psicólogos tombistas do Instagram estão se perdendo nas teorias do Ítalo. O Ítalo Marcini engana muita gente, né? Principalmente mulheres casadas, né? A maioria das seguidoras do Ítalo Marcini são mulheres casadas, que muitas delas, né? Não estou generalizando também, né? Muitas delas têm problemas no matrimônio, querem que o marido seja um cara mais firme, um cara mais forte, um cara mais autoritário, etc. E aí acabam indo recorrendo aos posts do Italo Marcilli, até para encontrar um certo refúgio. Isso existe. Outras pessoas, assim, seguem ele porque acham que ele tem outras famílias, assim, seguem ele porque acham que ele é um modelo de família, né? Ele tem uma família numerosa e tal, etc. Outras só seguem ele, são garotas jovens que seguem por pura carência emocional. Então, enfim, ele cresce muito, né, com esse pessoal assim, mas ele é uma pessoa totalmente perversa, que não tem que ser propagada, não tem que ser incentivada. A teoria dele é totalmente complicada, que ele não pegou dele, né? Ele pegou do Olavo. Então, é bem complicado, mas ele tá crescendo sim nesses meios. Então, isso que é bem complicado. A gente fala de forma mais aprofundada no curso que a gente fez, né? E é Temperamento de Gnose e Imaginário. Qual seria o verdadeiro espaço para a psicologia como auxílio da psiquiatria? Aqui você já está colocando uma outra dúvida. A psicologia é muito importante no auxílio da psiquiatria, né? Normalmente, de maneira bem simplista, a psiquiatria seria a que pode prescrever medicamentos, pode tratar com medicação. Então, a psiquiatria tem um aspecto muito mais objetivo. Claro que a psiquiatria seria como se fossem os filósofos da medicina, é o que alguns dizem, né? Eles seriam os filósofos da medicina, porque aqui trata mais de padrões especulativos, da mente, etc. Né? Mas ela tem um padrão objetivo de ter um medicamento para prescrever, isso aí que você está sentindo é uma alteração hormonal de serotonina, tem que tomar tal remédio. A psicologia, por outro lado, tenta resolver as coisas com uma abordagem mais assim, como posso dizer, holística, usando outros métodos, não só a conversa, que a galera pensa que o psicólogo é aquele que tu vai sentar para desabafar, falar mal dos outros, né? Mas não é bem isso, né? Por meio de tentar de ressignificar algumas coisas que você está sentindo, orientar, tentar descobrir a origem dos seus traumas, buscar formas de solucioná-los, etc. O que o psicólogo faz, antigamente quem fazia era o padre. Essa que é a verdade. Hoje em dia, não estou dizendo que é errado existir psicologia hoje em dia. Né? Não estou dizendo que é errado haver uma psicologia hoje em dia. Mas, antigamente, na direção espiritual, os padres tratavam sobre isso. Hoje em dia, nós não temos muitos bons padres e também as funções estão um pouco mais claras. Então, hoje em dia, a psicologia acaba pegando esse papel. Né? Mas um bom padre pode acabar fazendo isso, essa orientação. Algo puramente tomista. Sim, a psicologia, no geral, deveria ter uma tendência puramente tomista, não só puramente tomista, assim, mas autores que são inspirados nesse pensamento de São Tomás e que vão contra esses aspectos negativos do Jung, do Freud. Porque, assim, você pegar aspectos da psicologia experimental, usar alguns aspectos aqui e acolá, em si não é tão errado. O problema é que você quer pegar as teorias, as explicações que o Freud deu, coisas do Jung, e aí é bem complicado. Aí é bem complicado. E muitos acabam fazendo isso. O próprio Italo Marcilli faz isso. Ele se diz crítico do Freud, mas se você vê os termos que ele usa, os argumentos que ele usa são extremamente freudianos. Né? Esses tempos, um tempo atrás, na verdade, tinha um cara que
que era da Opus Dei, igual ele, né? Isso é importante falar. E eles tiveram uma briga feia. E o Ítalo Marcílio usou como argumento pra ele, dizendo que ele era um virgão. Cara virgem. Quer dizer, virgem é xingamento agora? A pessoa ser virgem é xingamento agora? Essa que é a questão? Porque isso parece um argumento, uma visão freudiana. Ou seja, a pessoa é, que, que não mantém relações, que se reprime e tal, essa é errada. O cara que é ativo sexualmente, esse que é o cara que tá totalmente livre, etc. Então, ele demonstra que tem essa herança freudiana ainda. Além de outras coisas, como aquela questão dele recomendar garotas de programa, que parecem crianças e tal. Aqui todo mundo já soube sobre isso, né? Então, é isso. Uso auxiliar de técnicas cognitivo-comportamentais, sim. Não é errado usar cognitivo-comportamentais até para alguns transtornos. Por exemplo, TDAH. A terapia cognitivo-comportamental para TDAH é excelente. Alguns transtornos de personalidade, porque assim, eu até brinco. Eu não queria ter nenhum transtorno mental. Mas se eu tivesse algum transtorno mental, eu não ia querer ter transtorno de personalidade. Porque os transtornos de personalidade são os piores. Primeiro que a personalidade ela é formada definitivamente só quando nós temos uns 20, 21 anos. Porque basicamente nós temos o temperamento e o caráter. São diferentes. O temperamento é o que dita basicamente a personalidade de uma criança, né? E aí o meio vai influenciando essa criança, vai moldando essa criança, vai preparando essa criança até que quando ela atinge a idade adulta, ela forma o seu caráter. Né? Lá para os 20, 21 anos, por aí vai. Então, um transtorno de personalidade seria também um transtorno no caráter dessa criança. Então, é uma coisa que é complicado de mudar. Então, se uma criança, digamos, tem algum transtorno, um indício de um transtorno, quando ela é criança, por exemplo, psicopatia. Eu até falei num vídeo, um comentário, teve uma moça que ficou contra, dizendo que era um absurdo eu dizer que não existiam psicopatas crianças e tal. Mas é verdade, psicopatia é um transtorno de personalidade. Então, não existe criança psicopata. Pode ser que a criança tenha um transtorno desafiador, algum transtorno que, se não tratado, vá evoluir para psicopatia, mas ela não é um transtorno de personalidade antissocial em si. Ela pode desenvolver isso. E aí entram essas terapias, por exemplo, a questão da terapia cognitivo-comportamental, entre outras terapias, né? Pô, é importante ter esse apoio psicológico. É importante ter esse apoio das terapias para ajudar que o meio influencie e molde a criança para que o caráter dela não seja comprometido. Então, uma criança com TDAH que recebe um tratamento desde cedo não terá os problemas que outras crianças que só recebem na idade adulta. Claro que TDAH não necessariamente é só terapia comportamental, não. TDAH tem um tratamento medicamentoso. Então, uma pessoa que tem TDAH precisa procurar um psicólogo porque tem um tratamento medicamentoso para TDAH. Mas outros transtornos, né? Por exemplo, a gente pega, por exemplo, a questão do transtorno borderline, um outro transtorno de personalidade, que é diferente do bipolar, né? Tem essa diferença. O bipolar é um transtorno de humor, né? É diferente do borderline. Borderline não tem um medicamento específico para borderline. A pessoa alterna de humor muito rápido, tem um sentimento de vazio, etc. Se a criança tem uma tendência a esse tipo de coisa, e aí faz um tratamento desde cedo, quando ela chega na idade adulta, ela não vai desenvolver de uma forma tão exacerbada, talvez até não desenvolva os problemas da personalidade borderline. Isso é muito importante, porque uma pessoa que é borderline é uma pessoa difícil de lidar. É uma pessoa que não mantém relações fixas, é uma pessoa que não tem um comprometimento com as coisas. E aí isso gera sofrimento para ela e para os outros, inclusive para sua família. Então, tratar desde cedo é muito importante. Então, eu vejo assim, muitos pais não querem tratar as suas crianças, muitos pais não querem tratar os seus filhos. Isso é muito triste. O pai descobre que o filho tem autismo. Não, meu filho não tem. Meu filho não tem autismo. Ele não vai fazer esse tratamento porque ele não é doido, etc. E aí não trata o filho acaba desenvolvendo mais o autismo sem tratamento, acaba piorando. Né? Eu já vi casos assim, já vi casos de pessoas que os pais não aceitaram o diagnóstico dos filhos, não trataram os filhos, o filho tinha autismo, claro que era um grau leve, era um Asper, mas não trataram e o filho desenvolveu todos os defeitos do transtorno. Muitas coisas complicadas, assim. Então, por exemplo, tem alguns transtornos que podem cursar, por exemplo, com hipersexualidade. Então, o filho acabou desenvolvendo isso, sendo que se ele fizesse um acompanhamento psicológico desde cedo, ele poderia acabar não desenvolvendo isso. Então, a criança, o pai não quer aceitar que o filho tem um problema, não quer aceitar isso, e aí o filho cresce, se torna uma pessoa problemática, uma pessoa que os outros querem evitar, se isola, briga com a família. Então, para que isso? A gente tem que quebrar esse tipo de pensamento, sabe? A gente tem que pensar, a gente tem que parar com essa visão até um pouco protestante, né? De que, não, de que não a graça a gente rezar, o filho vai ficar bom logo de primeira. Não, é o que eu já falei em outro vídeo. A graça não tolhe a natureza, ela aperfeiçoa.
Então, temos que melhorar a natureza, temos que melhorar o natural, contar com o auxílio sobrenatural, mas temos que melhorar o natural também, temos que tratar o natural também. Então, se o filho tem algum problema, demonstra ter algum problema psiquiátrico, não é só ele ir para a igreja, não é só ele ser batizado, claro que isso é muito importante, tem que fazer isso, né? É importante fazer esse tipo de coisa. Levar os filhos desde cedo para a igreja, ensiná-los na fé, vai contribuir muito para isso. Mas se o filho permanece com problemas, às vezes ele precisa de um acompanhamento psicológico, de um bom psicólogo, claro, porque tem psicólogos aí que são muito ruins, muito ruins. Agora, de um bom psicólogo católico e tal, um acompanhamento, para que ele não desenvolva transtornos quando ele crescer. Nós somos, nossa vida adulta é um reflexo do que nós fomos quando crianças, em muitos aspectos. Para a pessoa mudar depois que ela chega na vida adulta, é muito mais difícil, porque ela traz todos os vícios que ela adquiriu. Né? Muitas coisas, por exemplo, questão de bebida. Né? Tu vê, por exemplo, na família, quando a gente atende paciente que tem vício em álcool, né? A gente vê que tem vício em álcool, geralmente o avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra e o filho tá lá te procurando porque ele é alcoólatra. Então, quer dizer, o filho viu que o pai bebia, via que o pai bebia, ficava irritado até com o pai porque ele bebia, mas aí absorveu o vício do pai. Então, quer dizer, o pai não dá o exemplo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a educação que nós vamos dar para as nossas crianças é o que vai determinar o que elas serão no futuro. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E às vezes precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de um acompanhamento psiquiatra, né? Não existe só psiquiatra para adulto, não. Existe a PIA também, que é a psiquiatria infanto-adolescente, que é um ramo que eu tenho muito interesse, inclusive. Então, eu acho que é muito importante ter esse acompanhamento, principalmente para que a criança possa crescer bem e se tornar um santo, que é o principal que a gente está querendo procurar. Uma criança que tem algum tipo de transtorno, que se torna um incômodo para os outros, um incômodo até para si mesmo, muito facilmente pode desenvolver um quadro de revolta, pode desenvolver um monte de coisa. Isso atrapalha no caminho da perfeição. Então a gente tem que pensar sobre isso também. Bom, então acho que isso responde a sua pergunta. Eu não conheço bem os dois que você citou, um deles eu já ouvi falar, mas eu não conheço. Mas eu acho que vai por aí. Bom, então vamos para a próxima dúvida aqui. Tiago, gostaria de saber se é errado falar o termo raças. No livro do sociólogo Uma Gota de Sangue, Demetrio Magnoli expõe em seu livro que o termo raças foi derivado da eugenia de Francis Galton, cujo alguns ideólogos falsificaram o tamanho do crânio dos negros para dizer que, por serem menores, eram inferiores e, com isso, terem uma justificativa pseudocientífica para perpetuar a escravidão. Eu acreditava nisso, mas no seu vídeo você declarou que é um medicamento que, se um negro tomar, terá um efeito muito mais eficaz do que se uma pessoa branca tomasse. Bom, a sociologia atual, vou parar a sua pergunta por aqui para responder. A sociologia atual, acho que até a filosofia atual, etc., não considera o termo raça, né? Eles dizem que só existe uma raça, a raça humana. E o que nós teríamos seriam etnias diferentes, né? Pode ser que o termo raça tenha sido usado de uma forma equivocada ao longo da história. Por exemplo, esse caso do Galton. Eu não tenho como concordar com esse tipo de coisa. Esse experimento dos crânios, na verdade, é o seguinte: eles pegaram negros com formato de crânio, alguns eram extremamente fraudados, mas outros, o que é que acontecia? Muitos dos negros que eles pegavam para fazer o experimento faziam trabalhos braçais. Não porque negro foi feito para fazer trabalho braçal, mas é porque os negros que eles pegavam eram escravos que faziam trabalhos braçais. E aí eles comparavam com brancos que não faziam esse tipo de trabalho. E existe uma coisa chamada neuroplasticidade. O nosso cérebro, determinadas áreas são desenvolvidas dependendo das funções que nós fazemos. Então, os negros que faziam trabalho braçal tinham maior desenvolvimento da área de trabalho braçal, enquanto os brancos tinham maior desenvolvimento da área intelectual porque eles faziam intelectual. Mas se você fosse pegar um branco que trabalhasse numa fábrica e tal, que não tivesse vida intelectual, e comparasse com um negro que tinha uma vida intelectual, o negro teria um desenvolvimento da área intelectual e o branco teria um desenvolvimento da área do trabalho braçal, tá entendendo? Então, tipo assim, é um experimento idiota, né? É realmente pseudocientífico, um absurdo esse tipo de coisa. Mas assim, o termo raças, pode ser usado de uma forma errada, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: em si ele não seria em si errado, não. Porque, como eu disse, existe diferença entre a raça negra e a raça branca. Existe diferença. Eu citei do medicamento, né, do bloqueador do canal de cálcio, que realmente ele tem uma resposta maior em negros. Tem estudos científicos que mostram isso. Hoje em dia a gente vive a era da medicina baseada em evidências, né? Não é mais a medicina baseada em experiência, a medicina baseada em evidências, né? Então, e já tem evidências que mostram que o medicamento tem um papel melhor nos negros, entre outras coisas, tem diferenças orgânicas entre eles. Não só entre negros e brancos, mas outras raças. Tem algumas doenças, por exemplo, que os asiáticos têm mais chance de pegar.
por exemplo, doença de Kawasaki. Tem mais predisposição em asiáticos. Então, existe isso, existe esse aspecto. Agora, se a gente vai chamar de raças, de etnia, raças seria um termo inadequado, e aí seria racismo, etc. Bom, aí já é outra história. Mas eu acho que o termo em si, raças, não seria equivocado, se usado da forma correta. Essa é a questão. Mas você não parou por aí, você continuou a sua dúvida. Você falou o seguinte: outra coisa é a respeito das cotas raciais. A consequência dessa lei positivada pode agravar a situação do racismo no Brasil? Há estudos sobre isso, porque eu só vejo a esquerda se vangloriando que há mais negros nas universidades e realizando desde então uma propaganda massiva em torno do sucesso delas. Sobre as cotas raciais, minha opinião, elas são sim um ato racista. É a minha opinião. Sou contra as cotas raciais. Não sou contra cotas em si. Eu sou a favor das cotas sociais, mas sou contra as cotas raciais. Porque o argumento das cotas raciais é um argumento idiota. É um argumento que não existe. O argumento é que os brancos teriam uma dívida histórica com os negros. Aqui no Brasil não tem como você afirmar esse tipo de coisa. Por quê? Vamos lá. Ah, existiu escravidão negra aqui no Brasil? Sim, existiu escravidão negra aqui no Brasil. Mas haviam muitos negros, que você pode pesquisar, que compraram a sua alforria, se tornaram proprietários, e nisso que se tornaram proprietários, compraram novos escravos. E tinham escravos negros que tinham escravos. Tem até um conto do Machado de Assis, eu só não estou me lembrando se era Brás Cubas, eu acho que era Brás Cubas. Foi em Brás Cubas, eu acho, se não me engano. Que tem a história de um escravo que era amigo do protagonista, que depois virou senhor de escravos e estava flagelando outro escravo. Então essas coisas aconteciam, né? Essas coisas realmente aconteciam. E aí a pergunta que tu quer calar: como é que eu vou saber se. Como é que o negro vai saber se ele é descendente do, ele é descendente dos negros que foram escravizados? Ou do negro que tinha escravos, sabe? É meio difícil fazer isso. Fora que o Brasil é um caldeirão étnico. Aqui teve uma miscigenação muito forte, certo? Isso foi até positivo, foi extremamente positivo aqui no Brasil, porque não teve racismo estrutural aqui no Brasil, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, como existe outros. Claro que ainda existem alguns episódios de injúria racial aqui e acolá aqui no Brasil, mas assim, não existe o racismo estrutural como existe em outros países. Então, não faz sentido esse argumento de dívida histórica. Muitos negros tiveram escravos aqui no Brasil, não tem como a gente traçar essa linha dos descendentes aqui. E, em última análise, essas cotas acabam trazendo até certo problema, porque assim, eles colocam as cotas, mas não melhoram o ensino público, não melhoram o ensino tanto o público universitário quanto o público fundamental, não melhoram esse ensino de jeito nenhum. E aí o que acontece? Os negros e outras pessoas mais humildes entram na universidade e entram sem saber nada. E esses são profissionais que vão ser formados para o mercado de trabalho. Então, assim, não é como se o negro fosse incapaz de aprender. É claro que ele sabe aprender tanto quanto um branco. A raça não define a inteligência, como nós já falamos no resto do vídeo. Mas aí, o que acontece? Não cria-se condições suficientemente boas no ensino para melhorar. E coloca as cotas como que um tapa-buraco, né? Para dizer, olha, estamos aprovando mais pessoas pobres e tal. Sim, mas você não está dando ensino para essas pessoas. Tem outra coisa, a forma que você define que uma pessoa é negra e que não é, como o Brasil é muito miscigenado, é racista. Você pega uma pessoa, já teve caso de uma moça aí, que ela foi reprovada na universidade porque a banca lá disse que ela não era negra o suficiente, que ela não tinha características negras o suficiente, porque o cabelo dela era liso e tal. Isso é racismo. Isso é racismo. Então a cota racial é uma medida racista. Agora, a cota social, eu pessoalmente sou a favor, eu acho que ela deve existir, mas ela deve ser somada a uma melhora do ensino público, tanto universitário quanto fundamental. É necessário ter uma melhora nos colégios, é necessário ter uma melhora nas universidades, porque não adianta você permitir que as pessoas mais pobres acessem as universidades e você não dá um ensino bom para elas. Aí é complicado. Então, eu acho que isso responde a sua pergunta. Vamos para a próxima. Felipe. Salve Maria, André. A fim de ter fonte de renda e poupar para ter condições para ter uma família numerosa, estou poupando dinheiro, etc, etc. A questão é a moralidade de certos investimentos e a questão da usura. Pois, sob uma perspectiva simplista, títulos de renda fixa são uma espécie de empréstimo a juros, e é o que pode corroer a consciência de um escrupuloso. A questão é fazer um traje tal que tratamos sobre o católico ante o mercado financeiro. E quais títulos são honestos e quais não são. E dicas práticas seriam muito bem-vindas. Um abraço. Então, uma dica sobre investimento financeiro. Tá pedindo para te fazer um traje talk sobre isso. É uma boa ideia. A usura hoje em dia, a gente sabe que usura em si é pecado, né? Que é cobrar juros abusivos. Mas
houve um tempo que a própria cobrança de juros era considerada um pecado. Mas aí o mercado financeiro mudou e hoje em dia, em si, cobrar em juros não é pecado. O pecado é pegar juros abusivos, né? Praticar juros abusivos. Isso aí a gente pode tratar num vídeo sobre isso, a gente pode falar sobre. Seria muito bom se a gente trouxesse alguém que é economista ou já estudou essa área para falar sobre. Porque eu tenho conhecimento sobre a área, mas assim, eu não sou especialista, né? Então, eu penso que seria muito bom se a gente trouxesse um cara que é especializado. Posso correr atrás, né? Posso correr atrás. É, mas, assim, a princípio eu não posso tratar sozinho sobre isso, né? Prefiro me sentir mais confortável se fosse uma pessoa mais especializada, mesmo já tendo um estudo sobre isso. A gente pode fazer um vídeo sobre isso, não vejo problema. Sandro, ele perguntou aqui como criar uma conta podcast, né? E ele fez um texto aqui dizendo como criar uma conta. Bom, isso aqui seria muito bom você tratar com o e-mail do Tradital, que ele pode escrever alguma coisa para você e tratar com o e-mail do Tradital, tá bom? Porque como criar conta, questões técnicas aí não é comigo, amigo. Aí não é comigo, tá bom? Bom, então é isso. Esses foram os comentários de hoje, né? Eu espero que tenham ficado claro, assim, né? Eu agradeço aqueles que ouviram até aqui. O vídeo foi bem curtinho, né? Mas acho que deu para esclarecer tudo. Então eu agradeço muitíssimo a você que ficou aqui até o final. Mandem mais perguntas, mandem mais coisas para a gente responder. E até mais. Salve Maria.